Salve, salve, meu povo querido! FitoCast na área. FitoCast é o podcast que fala sobre saúde, sobre equilíbrio, sobre tudo que o ser humano precisa para viver bem e feliz. Porque vamos combinar que uma vida arrastada até é vida, mas não é legal, né? O legal é viver a vida e viver plenamente. E eu sempre tive uma máxima na minha vida que foi: a verdade liberta, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E liberdade é conhecimento. E se conhecimento é liberdade, a gente vai trazer sempre os melhores especialistas, sempre aquelas pessoas que são referências na sociedade. Hoje, felizmente, para nossa alegria, nós somos reconhecidos no Brasil e no mundo exatamente por essa competência de trazer gente que transparece, que mostra, que vive aquilo que fala. E hoje, é claro, não é diferente. O povo me encheu o saco, mas pensa num povo que me torrou a paciência para falar sobre todos os sistemas de aparelhos que nós temos ortodônticos e tal. E aí, como eu comecei a usar o Invisalign e falar sobre ele, eu vou, e pergunta. Fiz vários vídeos com a doutora Ana, que é a dentista que me atende. Mas, é claro, sempre sobra aquela pergunta básica. E eu falei, por que não, né? Por que não? Vamos trazer a doutora Ana para cá. E antes de dar as boas-vindas à doutora Ana, meu co-host, sempre presente, sempre parceiro, sempre. Eu nunca vi esse cara sem esse sorriso. O dia que ele não tiver sorriso, eu vou chamar o SAMU, porque eu vou... Muito bem. Obrigado. Sejam bem-vindos. Eu acho que este é o ponto, né, que você descreveu. Aqui é o ponto onde a gente traz profissionais e que não estão aqui à toa, é porque sintonizaram. E se sintonizaram a gente é porque vai fazer bem para vocês e o conhecimento vai libertar, com certeza. E é por isso que já põe aí no sininho, já clica no sininho, já põe para seguir, põe para compartilhar, põe para curtir, porque esse é o canal que, quanto mais vocês incentivam, mais a gente se empolga em trazer pessoas e convidados ilustres aqui. Sem vocês não tinha nós, né? É simples assim, doutora Ana. Sim, Muito bem-vinda. Obrigada. A gente já conversou uma vez num outro podcast, agora você está no FitoCast. E eu quero te dar as boas-vindas com o mesmo carinho, com a mesma alegria que você me recebe no seu consultório. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, doutores, né? Tô bem feliz, assim, uma honra estar aqui com vocês. Espero contribuir com bastante informação para a saúde e para a vida feliz da maioria das pessoas, né? Porque, querendo ou não, a saúde começa pela boca, né? Então a gente tem que trabalhar isso. E obrigada pelo convite, amei. Espero, estou um pouco nervosa, mas daqui a pouco já relaxa. Não, já usei os olhinhos aqui. Usa o óleo Se essencial. precisar, já fazemos as acupunturas, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Uma massagem. Tô aqui. Tô Tá disponível. ótimo, obrigada. Você sabe que na semana passada nós recebemos um colega seu, também da área de odonto, e eu descobri uma coisa que eu não sabia, que fora do Brasil, a profissão de dentista, ela não existe em todos os países. Em alguns lugares ela é o médico da cabeça, o médico do pescoço. Cara, eu juro, sabia que eu nunca tinha ligado Lé com CREA em relação a isso? Isso é uma coisa nossa aqui mais do Brasil, que eu acho que teve essa iniciativa para formar os profissionais especializados, porque, obviamente, né, o pessoal acaba formando, vai ter uma preferência para seguir, às vezes, o ramo da família e tudo, mas quando você precisa focar, teve um interesse nosso aqui, de um tempo para cá, de segmentar as áreas. E assim aconteceu com a fisioterapia. Antigamente era o fisiologista, que era o médico do movimento. Daí precisou-se focar só na terapêutica e não na formação como um todo, fez o fisioterapeuta. Aquele que mexiam só com os medicamentos, então pegou da medicina, saiu o farmacêutico. E o odontólogo veio também dessa ideia de como que a gente consegue formar especialistas só nessa área aqui para atender a demanda do território brasileiro. Há pessoas que acreditam que isso foi alguma coisa boa, outros que acabou que segmentou, mas enfim, temos as profissões e é o profissional, e é isso, e aí que vem o ponto, é ele que vai fazer a diferença, porque se ele se limita ao conhecimento ou se ele expande o conhecimento, que vai dizer se ele é um profissional limitado ou não, né? Concordo. Então, temos aqui, né, nutricionista que entende de planta, médico que entende um pouquinho das plantas também, e a gente traz o pessoal que tem esta visão que a gente vê que precisa trazer para a público
uma visão global da saúde, que não é, que nem você falou, né? A saúde começa na boca. Eu tratando a boca, eu conquisto uma saúde melhor. Mas não preciso me limitar aqui Sim. o conhecimento para saber que o teu cabelo pode ter a ver com isso, o teu dente está me demonstrando isso. Vamos fazer um exame de hormônio? Tá Uma tudo coisa puxa a outra. interligado, né? O corpo é perfeito, né? Então tá tudo interligado. Se tá com problema lá no pé, pode ser que o problema não seja só no pé, né? Tá no dente. Muito provavelmente não é, né? Muito provavelmente não é. E eu acho que por conta dessa segmentação, provavelmente a gente tem hoje o respeito ao dentista, ao odontólogo brasileiro, exatamente por causa desse nível de profundidade. Que enquanto outras áreas, né, o cara ele passa anos ali na faculdade olhando para um monte de coisas para daí se especializar, você já começa desde o começo já focado naquilo, né? No entanto que muita gente que mora fora do país vem ser atendido aqui no Brasil, porque sabem que aqui é um atendimento de excelência, não vai fazer que nem... Eu tenho alguns pacientes que vêm do Japão. Eu não trato lá no Japão, porque eles só arrancam ou colocam aquele cariostático. O cariostático a gente já, né, tem outros recursos para poder substituir ele, né? E os brasileiros sempre estudam artigo científico, sempre baseado na ciência, e a gente sabe que o que é bom vai ser feito o melhor para o paciente, né? Então, é bem legal isso. Eles valorizam muito os dentistas, principalmente os americanos chamam nós para ir dar aula nas universidades, porque sabem que a gente estuda a fundo, não é só... Que legal isso, né? É um orgulho, né, Olha o pra respeito, gente. né, que a galera tem pelo trabalho que a gente faz aqui. E aí a pergunta que não quer calar. Por que você foi para o odonto? Por que não medicina, nutrição, farmácia? Por que odonto? Desde que eu tinha 10 anos eu queria ser dentista. Eu via a alegria das pessoas, os dentes, né? Foi uma coisa intrínseca minha, que eu queria cuidar do sorriso, da saúde dos pacientes pela boca. E sempre ortodontia, eu pensava, né? Depois eu falei, não, mas eu amo cuidar das crianças, preciso ver desde... Então eu fui desde criança querendo isso, via sorrisos bonitos e cresci querendo ser dentista. E já tinha na cabeça essa ideia de ir para orto? Já. Aí eu coloquei aparelho, né? Eu tinha 10, 11 anos, eu fui fazer tratamento ortodôntico, amava ir no dentista, cuidava, era disciplinada, fazia tudo. E eu falei, não, é isso mesmo, o Dr. Félix era meu ortodontista, você e sua colega. E a orto mudou muito desde então. Eu lembro que não muito tempo atrás, falar, por exemplo, de aparelho era um negócio assim, só pode usar em criança. Adulto não pode, porque senão vai perder o dente, umas coisas assim. Adolescente, doutor, só podia no adolescente. Tinha Exatamente. só no adolescente, não O que era que mudou? nem a criança pequena, assim. Mudaram os estudos, né? Eles foram vendo a evolução das movimentações ortodônticas, dos dentes. Quanto antes a gente, por exemplo, nas crianças, né? Quanto antes a gente intervém nas crianças, a gente atrasa, a gente... diminui o problema lá na frente, né? Antes, só pode pôr aparelho se tá com todos os dentes permanentes na boca. Não, já tem milhões de estudos mostrando que quando tem já a primeira troca, alguma coisa, a gente mexe no crescimento da criança, já vai melhorar lá para frente a dentadura permanente, a gente não vai ter um problema tão grave, não vai usar tanto tempo o aparelho. E os adultos, né, já viram que você fazendo a movimentação ortodôntica, o processo ali é o mesmo, só às vezes tem uma resposta metabológica mais lenta, ou o osso é mais denso, ou o movimento tem que ser mais leve. E o recurso dos alinhadores agora veio para ajudar, porque quem tem 70 anos, 60 anos, não quer colocar os brackets, né? Então, assim, a boca é a mesma, só a gente tem que trabalhar de uma forma segura. Posso confessar uma coisa? Porque eu usei o aparelho e era um sonho meu ter aquela boca prateada. Mas era uma coisa... Sério? Muita gente tem esse sonho, doutor Júlio. Você sabe que tem muita gente que põe pela estética aquilo lá? Eu já vi mas deixa eu pela falar... estética do aparelho, não? Porque quer trocar a borrachinha colorida. Mas a minha motivação era assim, quando eu era pré-adolescente e eu via as pessoas, né, as adolescentes usando aquilo lá, tinha uma crushzinha, né, aquela coisa assim do sorriso prateado, e também tinha aquele cara que estava ficando adolescente, e daí aquela crushzinha, uma outras, né, tive várias na vida. Confissões. Crushzinhos, né? Crush, aquela coisa que você olha assim e você fala, nossa. Inocente. Inocente. E daí você falava, gosto da fulana de tal, mas ela gostava de um cara que tinha aparelho. Então, aparelho. O aparelho era motivo. Olha como Também as coisas mudaram, né? Quando eu pus, aí aquela dor de movimentação e tudo.
Mas foi uma fase assim interessante, porque o único problema era falar inglês. Na hora que falava would you, e eu tinha aqueles ganchos que engatava, era o Eram único deliciosos, né? trauma que eu tive do aparelho. Porque Aham. daí engatava, daí soltava, daí sangrava. Mas foi uma fase assim que eu usei por acho que 3 anos, né? Era a Eu média. usei 2 vezes. Eu usei 2 vezes. 2 vezes. Usei uma, aí eu, assim, também por descuido meu, voltou, eu usei de novo, aí agora pela terceira vez eu optei pelo Invisalign. Eu optei por esse que é um material, parece um plástico. Que material que é esse, por falar nisso? Então, na verdade, ele é meio que patenteado, assim, é uma mistura de vários plásticos e ele tem pressões internas e externas, então ele é um pouco mais rígido externamente, um pouco mais mole internamente, então ninguém sabe exatamente quais plásticos estão ali, porque é patenteado, mas ele tem pressões internas e externas que vão fazendo, ajudando na movimentação, a gente chama de Smart Check, que é a inteligência do plástico, né? Olha que interessante. Pergunta importante, já que você tocou no assunto. A partir de que período da vida a gente já pode usar, assim, de uma forma geral, não só esse alinhador, mas os aparelhos ortodônticos? Você falou agora o dente permanente. Como que a gente consegue determinar essa criança pode e aquela não pode? Por exemplo, eu sou odontopediatra também, então eu tenho várias crianças que vêm bem pequenininhas. Então, tem 3 anos, já com 3 anos, a gente vê que por problemas funcionais, ou seja, a mordida não está trabalhando direito, já está interferindo no crescimento ósseo, isso já vai mostrar que está com uma maloclusão. Então, por exemplo, a criança morde em topo, tem um canino interferindo. Aí faz com que ela jogue a mandíbula para frente. Então, ela não morde assim para frente. Ela tem então ali a gente já entra com um aparelhinho para tirar esse contato prematuro, para não fazer o bloqueio do crescimento da maxila. Então, depende, a gente tem que fazer uma análise na criança. Então, o meu filho, por exemplo, com 3 anos, eu já intervi com um aparelhinho funcional que a gente chama para liberar o crescimento da maxila, porque ele tinha um contato para não ficar com a mordida muito cruzada. Agora, tem pacientes que você vai acompanhando com 6 anos. Aí começou a trocar os dentes, você tira uma panorâmica, que é aquela radiografia, e vê que o canino está super angulado lá em cima. Ele vai ficar bloqueado, travado. Então, vamos fazer uma expansão, que já tem estudos mostrando que essa expansão já vai ajudar a fazer com que ele não fique bloqueado. Então, você tem que ir desde pequeno levando para o dentista ir avaliando e cada paciente vai desenvolver um problema para a gente poder... E tem um jeito de resolver, né? Olha, na minha cabeça, só dente permanente. Inclusive, eu acho que até respondi uma pergunta um dia. Como é que pode? Eu falei, olha, pergunta para a doutora Ana lá, porque você sempre está em collab com os meus vídeos, mas eu acho que é só depois do dente permanente, já mudou o conceito. Aí eu respondi lá, eu falei que já tem que avaliar o problema. Qual foi a tua motivação do aparelho? Eu tive um problema que um dos meus dentes de leite não caiu. E aí esse meu canino, ele nasceu torto. E aí, cara, virou um pandemônio. O meu foi porque não tive o nascimento de um... Pré-molar? É a genesia. Eu acho que o Dr. Júlio tem a genesia também, né? Agora eu não me lembro, acho que foi extraído um dente que... Aqui, esse. Foi. Agora você tem um dente, isso. Eu tenho ele guardado, inclusive. Esse. E ele é gigante, cara. Ele é gigante, assim. A parte que tá pra fora é assim, a parte que tá dentro é o dobro, assim. É a raiz, normalmente. É um negócio gigante. E eu tenho, agora tá ficando bonitão. Nasceram os meus sisos aqui e eles estavam assim, ó, todo torto. Agora o aparelho já tá puxando eles bem, bem legal. Outra pergunta que é curiosidade, assim, coisas que eu nunca parei para te perguntar. E o cara que usa prótese? Dá para colocar aparelho? Dá. Nunca te perguntei isso. Depende da prótese, né? Se for a prótese fixa, uma coroa ali que tem ainda a raiz do dente, a gente consegue fazer a movimentação normal. Agora, se é uma prótese móvel, né, que tem a estrutura metálica, aí eu não consigo fazer o movimento do dente, porque a prótese lá ali trava. Mas se tem um pino ou qualquer coisa assim, dá. Implante não, né? O implante é uma estaca para nós ali, não tem movimentação nenhuma. Então, o dente tendo raiz, a gente consegue movimentar ele. Aquele que vai no osso, sem chance. Não, o implante não. E daí como que movimenta em volta? A pessoa não pode usar o aparelho? Não pode, eu tenho muitos pacientes que têm o implante. Às vezes eu uso o implante como uma ancoragem, como ele é um ponto fixo ali para mim, eu consigo fazer um movimento melhor, mais fácil nos outros, porque eu tenho um implante ali segurando para mim, sabe? Porque a ortodontia funciona, é física, né? Toda ação tem uma reação. Então, se eu faço ele apoiado num ponto fixo, que é o implante, eu não tenho uma reação indesejada nos outros. Então, o implante me favorece bastante no tratamento.
acabei de me ligar então do negócio, porque eu não sou odonto, né? Os dentes são fluidos. São. Olha que legal. Eles não É estão um conceito estáticos. que interessante, cara. Por isso que se você perder um dente por algum motivo e não colocar outro no lugar, muda tudo, né? O dente, ele sempre procura um contato, porque qual que é a função do dente? Mastigação, corte, então ele precisa ter uma força contrapondo ele, né? Então, vamos dizer, você tem um dente aqui, perdeu esse, ele vai procurar um lugar para ele encostar, então ele vai movimentando sempre. E aí é uma coisa que eu queria falar para vocês que eu não falei, por que agora a gente também tem investido muito no tratamento na melhor idade? Porque você vai envelhecendo e a boca também vai envelhecendo. Eu brinco com as minhas amigas, gente, eu tô vendo que eu tô ficando velha por causa dos meus dentes, porque eu tô começando a ter retração, o dente tá inclinando para dentro, tá tendo desgaste, e isso então é porque eles são fluidos, entende? Eles vão movimentando, eles têm uma ação do tempo, do desgaste, da força, e eles não estão fixos no osso. Então tem agora o tratamento dos melhores idades, para deixar eles com uma saúde bucal por muito mais tempo, né? Eu acho que foi você que falou um dia numa entrevista aqui que o dente é a única estrutura que morto ainda permanece no corpo, né? Quando você faz Sim. um canal, um negócio, acho que foi você que falou, né? É, que você mata ele. Foi com aquele odonto que a gente entrevistou, acho que na semana passada. Que a gente mata o dente e ele permanece ali. É diferente de uma necrose que você tiraria, né? Você amputaria, colocaria uma prótese. O dente feito canal, ele tá uma estrutura morta, daí ele faz toda uma retração agora você vai me corrigir se estiver errado, eu acho que é dentina, e ele cria microcanalículos, e nesses microcanalículos supostamente poderia proliferar bactérias de forma permanente, e aí causando problemas crônicos, sendo uma das fontes de estudo, sendo causa de doenças autoimunes. Isso. Algumas, né? Então, Sinusite, inclusive, ele falou, né? Sinusite quando atravessa Quando extrapola, quando passa da raiz e está em comunicação com o seio, daí dá sinusite. E faz diferença ter feito o tratamento de canal para colocar um aparelho, por exemplo? Não. Porque o que nem você está falando, a parte interna do dente está morta, está necrosada, mas toda a estrutura que mantém ele firme ali está viva. Sim. Que é o que mantém o dente no osso são os ligamentos periodontais, que são fibras colágenas, né? Ligado a um osso que está saudável. Então, o dente, ele tá sem o nervo só. Não vai ter dor nem nada, mas a estrutura que está segurando ele está toda viva. Então, pode fazer tratamento ortodôntico com dente sadio, com tratamento de canal normal. E existe limite de idade final, a gente falou da criança agora, né? E existe, sei lá, a pessoa tem 70 anos e quer fazer uso de aparelho. Pode? Existe algum limite, assim, alguma coisa que diga, daqui não pode mais? Não. Tendo saúde, tanto do periodonto, da gengiva, dos dentes, a gente pode fazer... Eu tenho paciente de 75 anos usando Invisalign, porque quer pôr implante, quer ficar com um sorriso bonito, é a melhor idade, né? Quem não quer? Então, assim, tendo boca saudável, né? Dente saudável, gengiva saudável, a gente pode movimentar o dente até com 90 anos, não tem problema nenhum. Na minha pós-graduação, tem um pessoal que faz odonto, que é na pós-graduação de Medicina Funcional Integrativa, tem um pessoal que faz odonto, e que eles, às vezes, são a porta de entrada do conhecimento de olhar assim, para a estrutura óssea e falar assim, olha, esse osso, mandíbula, né? Vai ficando fina, isso aqui está com sinal de hipogonadismo, né? De baixo testosterona, baixo estrógenos e tal. Vamos fazer uns examezinhos? Daí ele detecta o hipogonadismo ali por causa da estrutura dos dentes, manda para o médico, faz a estrutura, uma reposição hormonal, favorece o crescimento e vamos dizer assim, a tenacidade óssea, e aí ela consegue fazer implante, alguma coisa que foi necessária. É interessante, né? É que a gente não para pensar, mas é isso que a doutora falou. A boca é tudo, cara. Olhou para a boca do cara, a cor da língua, a posição dos dentes, o hálito do cara, tudo diz alguma coisa sobre o corpo dele. Um sangramento gengival pode ser uma deficiência de vitamina, né? Tá tratando, faço, não melhora, ó. Tá com alguma deficiência de vitamina, e já vários pacientes a gente já identificou desse jeito. Vai lá, faz o exame, faz uma suplementação, daí vem com a gengiva linda. Veja que coisa interessante, uma periodontite pode te trazer uma gama de problemas de saúde. Sabe aquela coisa assim, de você tá com a gengiva sempre doendo, vermelha, tem um negocinho ali que tá enchendo o saco, o cara vai no dentista.
A gente falou na outra vez, né? Problema de coração, problema no cérebro, problema no intestino, até alguns tipos de câncer estão ligados a uma periodontite. E o povo não leva a sério essas coisas. Não. Se soubesse bem certinho o que cada bactéria faz ali, que tá ali instalada faz, as pessoas iam ficar assustadíssimas, né? Porque uma coisa que é pequeno, não vê, acha que não é importante. E o Invisalign, que é essa placa que a gente usa, assim, isso aqui não acaba de alguma forma proliferando mais bactérias ou coisas do gênero? Porque essa é uma pergunta interessante, né? Que fica, né? Isolado ali. Se você tá com o dente bem higienizado, não, né? Ele vai manter qual que é a importância ali? Você tá sempre escovando o dente. Se você tá com o dente sujo e coloca o alinhador, ele vai ajudar a proliferar mais, porque ele vai estar ali criando uma casinha para que eles... Mas se você colocou ele limpo e põe, não tem problema. Vai ficar aquele limo. Não, mas tem os alinhadores que vêm com um limo bem grosso. Sério? Uma crosta. Mas daí é da higiene Do paciente. A minha mãe fala, o porcão sempre se lasca. Sempre se lasca. Então sempre se lasca. E é exatamente assim. Quando você começou, quanto tempo você já é dentista, pode perguntar? 19 anos. Já é um pouquinho de tempo. Ela já tá na maior idade da profissão. Já ganhou alforria, já. Quem a chuta para baixo meia idade ganha uma limpeza lá no consultório. Dá para deduzir. Você já começou com esse tipo de alinhador, porque isso aqui é mais recente, né? Na verdade, o Invisalign já tem há 20 anos, né? É uma empresa bem antiga. Mas eu falo que é que nem o iPhone, os telefones, né? A gente tem os telefones aí há 1000 anos, né? Mas aquele primeiro que a gente usou, aquele Motorola horroroso, ele foi evoluindo até agora ser um iPhone. E os alinhadores também, a mesma coisa. No começo, eles não eram tão eficientes quanto o aparelho convencional, não faziam toda a movimentação. Então, por isso que, não tinha tanta credibilidade e nem eficiência. Aí, com o passar do tempo, dos estudos, da melhora da tecnologia, foi vendo que agora ele tem muitos movimentos que são muito mais eficientes do que um tratamento convencional. É a evolução da tecnologia e dos estudos científicos, e é sempre tudo baseado no estudo científico, que vai fazendo com que melhore para nós, dentistas, tratar os pacientes e os pacientes usar. Então, já faz muito tempo que tem no mercado. Eu não sabia disso. Eu achei que era uma coisa tipo, sei lá... 5 anos atrás. Não, a empresa já tem 20 anos. Aqui no Brasil já faz 10 anos que está no Brasil. E o fato de ser de plástico, não tem aqueles contaminantes, aqueles perigos dos plásticos, microplásticos? BPA free, ele tem essas BPA Isso é free. importante, né? É porque é uma pergunta que é inevitável. Inclusive, já apareceu no meu perfil aí. Você anda com esses plásticos na boca aí? Não, tem toda uma tecnologia por trás para dizer, ó, do jeito que tá aqui já foi trabalhado. Bisfenol, né? Bisfenol A. Então é isento. É free, Isso é bem importante. Há quem diga, doutora, que esses alinhadores são o futuro da orto. Faz sentido? Total, já é o futuro da orto. Foi por isso que você migrou, você começou com o aparelho, já começou com o Invisalign ou você começou com o profissional? Eu fiz muitos anos o aparelho convencional, ainda tenho alguns pacientes, mas eu comecei com o convencional. A gente fala que o ortodontista precisa ter uma base mecânica, né? A gente tem que saber a ortodontia básica. E daí a gente vai migrando e vai conhecendo as melhores formas para o paciente. E para mim e para vários colegas ortodontistas é o futuro. Quem diz que Invisalign não, ou os alinhadores, no caso, não corrigem ou não são eficientes, é porque não está estudando bem e não está sabendo o que eles são eficientes para nós. É uma ferramenta que eu tenho, não é verdade? Eu uso a tecnologia como uma ferramenta para favorecer. Então, é o futuro. Eu posso falar porque eu já usei 2 vezes o convencional e agora migrei para esse daqui. A diferença é brutal para mim. É brutal. Inclusive, aí tem uma pergunta já para você que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai querer saber. Você amava ir no seu ortodontista, eu tinha pavor porque como o movimento que eu fazia, que eu tive que fazer um movimento bem grande, eu tinha muita dor, muita dor. Cara, os primeiros dias dava febre, era um negócio horrível. Hoje eu sinto dor. Sim, porque... Eu sinto dor. Inclusive, essa semana eu troco toda segunda-feira e toda segunda-feira eu lembro da doutora Ana. Não tem como. Na verdade, não é na segunda, é na terça. Porque quando coloca na segunda, na terça-feira... Ou dói embaixo, ou dói em cima, mas não tem comparação com o aparelho tradicional. Faz sentido o que eu estou dizendo? Tudo. E tem já estudos mostrando a diferença. Claro que dor é muito subjetivo, né? Tem o limiar da dor, eles fazem os estudos lá mostrando do 1 a 0, não. Mas já é comprovado que a forma que a gente trabalha a movimentação ortodôntica com os alinhadores é uma força contínua, leve,
que faz com que o processo inflamatório não seja tão intenso como no aparelho fixo, né? No convencional, a gente põe uma força, é um fio de níquel titânio, um ferro ou até um de aço, que a gente bota a força lá. Porque ele tem que ficar agindo por 15, 30 dias, né? O alinhador não, a cada 10 dias ele vai entrar uma força nova, então é uma força mais leve, contínua e vai fazendo, por isso que ele dói menos, entende? Eu já tive, pode falar. Não, eu achei interessante o que ela falou, porque eu teria sofrido bem menos. Muito. Não tem comparação. O meu dava dor de cabeça, dava febre, porque eu mexia em dentes que tem essa raiz grandona ali. Os caninos têm as raízes. Meu canino era para fora, o meu lábio era assim, ó, levantadinho. Então, cara, mexer naquilo ali foi trágico. Hoje eu sinto bem menos. Se bem que a última vez eu reclamei para ti, porque a gente mexeu aqui no siso não. Canino. E ele deu uma mexidinha ali e na hora de tirar o aparelho para fazer a alimentação, ele dá aquela puxadinha assim. Aliás, essa é uma outra vantagem. Eu não podia comer pipoca, nada, maçã, nem pensar. Cenoura crua, que eu adoro comer cenoura crua, nem pensar. Com esse daqui, eu arranco fora e acabou. Que legal. E passa o fio dental bem facinho também, né? Então acabou esse negócio de fazer 2 refeições, 2 almoços? Acabou. Ui, é a coisa mais nojenta da face da Terra. Eu vou contar pro pessoal que não sabe o que é isso, porque assim, você Piada comia, você comia, e daí você comia de novo tentando limpar a comida que estava no aparelho. Guardava um lanchinho para depois, né? Eu tenho alguns alimentos que eu não consigo comer, porque eu encontro de dias que tá lá no aparelho, no convencional, né? Então, você comeu frango quando? Uns 3 dias atrás. Esses dias eu fiz uma live e não me dei conta, porque eu tiro o meu e coloco no bolso. Quando eu vou comer alguma coisa, eu passo na água e coloco no bolso. Tem que pôr na caixinha, né, doutor Júlio? Na case. É que às vezes... E o que aconteceu? Eu coloquei no bolso e sabe quando fica aqueles fiapinhos da calça no bolso? E do jeito que eu tirei aqui, eu comi a minha maçã e tal, eu tava na correria ali, coloquei o aparelho. Um fiapo azul daquele, ficou aqui na frente, e eu parecia que tava com o dente estragado. E eu não me dei conta disso. Eu só fui me dar conta na metade da live, quando eu dei um sorrisão. Daí eu falei, meu Deus, cara, como é que eu vou tirar o aparelho agora aqui para limpar esse trem? Foi, daquele jeito. Mas foi um negócio engraçado, assim. Essa eu tenho que ver. E a minha esposa também usa, né? E daí, às vezes, a gente tá ali na correria e tal, e aí eu vou denunciar ela. Tá? Dedure, Simone, vou pegar no pé dela. Ela tira o aparelho e deixa lá no cantinho pra gente comer, depois pega e a gente vai lavar e tal. E ela deu uma bobeira, eu coloquei um pingo de óleo essencial de menta. Ai, que sacanagem. Mas sabe por quê? Porque às vezes ela esquece ali. E daí, o ideal terminou a refeição, já faz a escovação e tal, já coloca tudo certo, né? E daí eu coloquei, ela colocou o aparelho assim, ela falou, mas tá com gosto estranho isso daqui. E eu rachando o bico de dar risada. Pergunta importante. Você me passa aquele clareador para usar na placa, né? Dá para usar aquilo de boa? Dá. Controlado pelo dentista sem problema, né? Quem acha que pode sair usando o clareamento, porque ele é peróxido de hidrogênio, 16%, né? Então, se você usa em excesso, ele vai penetrando mais e mais no dente, vai afetar o nervo não vai resistir e pode dar um tratamento de canal, né? Então, por isso que ele causa leve sensibilidade, né? E pode tornar o dente hipersensível a frio, aquelas coisas ao toque. Isso. E daí o último passo, vamos dizer, é até afetar o nervo de uma certa forma que ele não se regenera, não se responde bem, morre, necrosa, e daí tem que fazer o canal. Por isso que uma sensibilidade na parte de baixo absurda. Porque o clareamento, ele tem que ser controlado pelo dentista, né? O clareamento faz mal. Se controlado pelo dentista orientado, não vai fazer mal. Agora, se feito em excesso, daí vai ter hipersensibilidade, queima a gengiva. Eu não faço o tempo todo, eu faço só o que você me fala para fazer lá. E mesmo assim, na parte de baixo, cara, é bem complexo. Até você me passou uma pasta diferente lá para fazer, você chama de oclusão, né, dos canalículos, alguma coisa assim. Isso, oclusão dos canalículos, Tô ficando chique. É bem isso. É porque os dentes de baixo, eles têm a raiz, uma proteção na raiz menor, vamos dizer assim, né? A estrutura do esmalte e do cemento é mais fina, então o produto penetra mais e chega mais próximo ao nervo, por isso que ele é mais sensível, né? Mas aí esses produtos, eles criam uma barreira mesmo. Até fizeram um teste esses tempos atrás, a menina veio me falar, que eles passaram ácido em 3 conchas da praia, né?
E aí passaram o Elmex lá o outro concorrente e o outro nada. Nesse ele obliterou tudo, que eles jogavam água e não passava água. O outro passava um pouco e o outro, que não tinha feito nada, passava a água toda, né? Então, esse é o processo da desmineralização e a passagem da sensibilidade. Quando torna visual, acho que fica mais didático nesse caso, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Agora é interesse pessoal, né? Porque meu filho, ele usa aquela placa ortopédica, né? Que é a de expansão, porque ele teve problema. Puxou o pai, né? Se tivesse puxado a mãe, tava tudo perfeito. E ele precisa. Isso foi uma declaração para dona Rosana? Beijo, Rosana. Porque para mim aqui soou. Isso aí, tem que sempre enaltecer as mulheres. Eu vou editar essa parte especial, daí vou publicar. Tá. Faz aquele corte, marca ela depois. Assim. E essa questão do meu filho, então ele precisa de uma expansão para descer os dentes. E agora que está começando a ajeitar legal, está com espaço tudo. O Invisalign consegue fazer isso ou ele precisa deste aparelho de fato? Então, depende do tipo de expansão que precisa ser feita. Se é uma expansão óssea, que preciso mexer no osso mesmo, romper a fenda, romper a fenda palatina ali, ainda o Invisalign, o produto do Invisalign não está no Brasil, porque está esperando a liberação da Anvisa. Mas ele já tem um igualzinho, que, por exemplo, na Turquia já faz anos que tem e tem feito disjunções maravilhosas, né? Agora, no começo do ano, eu fui para São Paulo num congresso e aí a criadora disso mostrou o quanto que expande esse. Só que aqui no Brasil eles estão tendo um pouquinho... acho que no começo do ano que vem já vai ter esse aparelhinho para substituir. Mas só que nem o do Dr. Júlio não faria uma expansão óssea. Mas, por exemplo, o Dr. Júlio eu não preciso fazer uma expansão óssea, porque ele já cresceu, já parou. Então, eu faço uma expansão, estou fazendo, você viu, né? Uma expansão gigantesca, que é a inclinação de dente, vestibularização ali das coroas e tal, e faz uma ampliação da arcada. E às vezes eu faço 2 almoços por causa disso. Porque abre espaço, né? Abre espaço. A Simone sempre teve os dentes ali muito juntinho e tal, né? Agora ela tá usando também. Termina o almoço, tem aqueles pedaços de comida no meio, assim, ó. Bom, faz parte, a gente já tá acostumado. A dica você pode dobrar o fio dental em 2, ele fica mais espesso, aí você consegue limpar melhor. Não, mas é bem de boa, assim. Né? Tranquilo, tô brincando aqui, mas é bem de boa. Aquela placa que o pessoal usa porque tem bruxismo, porque tem contato ali do dente, acaba desgastando esse dente, né? Lá no interior, a gente compra o cavalo pelo tamanho do dente. Assim, você fala, esse cavalo aqui tem 10 anos, esse cavalo tem 20 anos. O ser humano também tem esse desgaste. Tem. E é o orto que faz também essa placa. E pergunta número 2. A pessoa que tem o bruxismo pode usar o Invisalign, por exemplo, no lugar dessa placa? A primeira pergunta, é o ortodontista ou especialista em DTM, que é a disfunção temporomandibular? Nós, ortodontistas, a gente também estuda muito esse sistema estomatognático, então eu ponho muita placa de bruxismo nos pacientes. Mas ela é uma placa de acrílico espessa e estática, então ela não vai fazer movimentação ortodôntica. Para eu poder começar a fazer uma movimentação ortodôntica, a gente libera o paciente desse tipo de placa. E o alinhador, como ele não deixa um dente tocar no outro, ele faz uma proteção do desgaste. É uma outra vantagem dos alinhadores. Vantagem, porque eu não tenho bruxismo nem nada, mas assim, sinto muito aliás, no começo a adaptação foi interessante, porque a gente está acostumado a sentir um dente no outro, assim, e daí quando você coloca a placa, você não sente mais. Não sente mais. E depois que você tira, porque você vai fazendo essas expansões que você falou ali, e daí os dentes, dependendo da fase que a gente tá, eles têm os toques, porque você vai mexendo ali, né? Os toques prematuros, né? Eles vão, eu falo que é uma dança, né? Eles vão indo para onde precisa e vão tocando. Eu tenho um paciente que eu brinco com ele, que ele come pedra, mas não é pedra, é bruxismo mesmo, né? Ele é tão intenso, o bruxismo dele, que o alinhador não dura, 10 dias, né? Então, mas como sempre vão sendo feitas trocas a cada 7 ou 10 dias, no que começou a rasgar a placa, entra com uma placa nova, então ele protege. Eu faço escaneamento nos pacientes de tempo em tempo e ali eu consigo ver o quanto tem de desgaste, o quanto movimento zero de desgaste. Ele protege bem. Que show! Eu tive uma placa minha, uma só, que eu senti que ela teve um desgastezinho e ela ficou pegando no lábio. Não sei se por mau uso ou o que foi, mas foi a única. Todas as demais, sem problema. Mas daí você faz uma sequência, né, semanal. Então, num ano vão ser 50 placas, isso?
A gente começou com 10 dias, agora eu tô com 7 em 7. Ah, tá, E o que faz com as placas? Joga fora? Joga. A Invisalign tem um programa de reciclagem. A gente tem um lixo lá gigante que o meu não chegou, mas tá aí. E daí eles, depois de um tempo, eles recolhem e reciclam aquilo. Tipo uma impressora 3D? É. Que divertido. Por aí. Já me aconteceu uma única vez, de a gente ir no café ali no mercado municipal e faltavam 2 dias para fazer a troca. Era uma sexta-feira e eu ia trocar na segunda-feira. E eu fui no café e eu tirei ele, coloquei ele enroladinho num guardanapo, Ó, a coloquei em case. cima da mesa. A falta da case. É que a gente é difícil carregar ela para cima e para baixo, mas eu entendo o que você está falando. E eu não, cara, eu não vou dizer para minha dentista, eu não vou, porque ela tá me dando uma mijadinha aqui. E eu esqueci lá. E quando eu voltei, eles já tinham limpado a mesa e tal. E aí eu antecipei. Foi a única vez que aconteceu de eu ter que usar 2 dias antes, assim. Mas fora isso, foi bem de boa. E não fez muita diferença, né, doutor Júlio? Às vezes faz um pouquinho de pressão maior, mas depois a vida fica normal, porque daí ele já entra a movimentação. Ia ser 2 dias ali de diferença, eu acho que nem faria grande diferença, né? Uma pergunta: pessoas que têm essa síndrome da ardência bucal, que não tem nada na boca, não pode colocar nada, assim. Não acaba atrapalhando a placa aqui? Tem paciente que fica com a boca mais ressecada quando usa os alinhadores, né? Daí a gente às vezes orienta a usar aquelas salivas artificiais ou tomar mais água, mas em si o produto não tem como aumentar a ardência ou dar alguma alergia ou fazer alguma coisa, não tem contraindicação nenhuma. Eu tenho uma paciente que ela tem xerostomia, né? Daí por ter xerostomia ela tem um pouco mais de ardência assim na... O que é xerostomia? Não tem saliva na boca, né? Não Chegrin. produz. O pessoal chama de jogrim. Síndrome de Jogo. Sei qual que é. E daí... Resseca tudo, né? Tudo, até o olho. O olho, sim. Isso. E aí, ou às vezes tem a parótida, alguma coisa assim. E aí, no fim, a gente dá saliva artificial, incentiva que use, às vezes, até os óleos essenciais, para que fique com a boca lubrificada e não ter problema. Mas o alinhador em si não vai prejudicar o Inclusive, isso impacta um pouco, né, na questão nutricional, porque a pessoa que tem a síndrome de Sjögren lá, como o carboidrato, uma parte dele sofre a ação das enzimas da saliva, a pessoa não tem, então você acaba tendo um impacto, a pessoa tem que mastigar mais tempo, tem que ter líquido junto, tem uma série de coisas. Porque a saliva também ajuda na digestão, né? A primeira parte, então... Para carboidrato, já começa na boca. Aliás, aquele povo que gosta de sentar na mesa e, em 10 minutos, empurrar tudo para dentro, tem estudos bem legais, inclusive a gente reproduziu isso na universidade durante o período do curso, de você pegar, a gente fez uma baita de uma adaptação para poder fazer, mas você pega lá uma cumbuca, por exemplo, assim, e você está tomando um caldo, tipo uma sopa, e você retroalimenta aquilo para manter o nível, a pessoa que come em 10 minutos chegou a comer 70% mais do que o cara que estendeu, pegou a cumbuquinha ali e foi comendo devagar. Mas só que estendeu por 40 minutos o processo da alimentação. Então, comer rápido demais é um pepino em todos os sentidos. O dentista vai reclamar, o nutricionista vai reclamar, o médico vai reclamar. Então, você tem que parar e botar sua mão na consciência e começar a prestar atenção nisso, que faz uma diferença. Quer emagrecer, coma devagar, com paciência, com horário para isso e não conversa de problemas, né? Tem hoje dentro da nutrição uma área que estuda o mindful eating, né? Que é a atenção concentrada no processo da alimentação. E os estudos que esses caras usam para explicar isso são muito legais, porque a conexão que a gente tem com o alimento, ela é de gosto, de cheiro, ela tem a ver com quem a gente está, e às vezes o que o cara está fazendo? Tá vendo a cadeirada que o outro levou lá bem na hora que você está comendo. Você não sabe, mas o teu cérebro, ele está comunicando que aquilo que você está comendo, ele não sabe a diferença do que você está vendo na notícia para o que você está vendo no prato. E ele está gerando ali mais histamina, ele está gerando uma produção maior de ácido clorídrico, que vai te trazer problemas lá na frente, que seria mais ou menos o equivalente ao que acontece assim, estou comendo uma maçã, comi metade da maçã e descobri metade de um bicho. A comunicação que você mandou produz ácido clorídrico, porque o que a gente comeu não foi legal, então precisamos matar esse trem aí. É a mesma coisa. Que legal. E isso, na odonto, eu imagino que vocês devem pegar bastante também, né? Porque
Imagino que deva alterar até o formato do dente. Sim, Que a mastigação, aquilo que você estava falando antes, né? A mastigação, o contato do dente determina a posição em que ele está ali. Isso, sim, se come muito rápido, não mastiga direito, vai quebrar o dente também, né? Aqueles pacientes, tava comendo, quebra, pega de jeito. Eu nunca tive nada. Comeu rápido uma pipoca, um amendoim, alguma coisa dura, dá uma trincada. Cara, eu Por adoro conta da pegar comida- aquelas pipoquinhas no final, assim, crocante. Campeã de quebras de trincas de dentes, viu? Você sabe como que eu quebrei meu dente? Fazendo um vídeo do cravo. Fazendo durante o vídeo. É mesmo? Peguei o cravo, olha aqui, pessoal, que bacana, olha o cravo, tem tudo isso daqui. Tum! Peguei, durante o vídeo, tenho ele gravado. Falei, caramba, eu quebrei meu dente. Que é um desses aqui de baixo. E é o meu único dente de porcelana. Viu? Dente de Só? porcelana. Chique no último grau. Não dá pra pôr todos, né? Porque tem que fazer um desgaste ali e tal. Mas eu tenho um dente de porcelana. Por falar nisso, pessoas que têm problemas corriqueiros, né? De gengivite, periodontite e tudo mais. Eu imagino que usar a placa, eu já tive durante o uso. Um dia que eu exagerei naquele clareador lá, ele me fez uma. Ele machucou ali, né? Isso, ele causa uma lesãozinha na gengiva. Aham. Sim. E como que faz aí? Porque a pessoa vai ter que tratar isso primeiro antes de usar, né? Que se a pessoa tá com uma gengivite intensa, uma periodontite, trata, que nem eu falei, a gente tem que fazer um tratamento ortodôntico com a boca saudável. Trata e daí inicia, mas vamos dizer que apareceu, não escovou o dente direito, alguma coisa assim, e ficou com a gengivite no meio do tratamento. A gente pode continuar fazendo, mas aí o dentista vai fazendo limpezas periódicas, dando produtos extra, que nem a gente estava falando agora, que pode usar até o cravo na água para ajudar na inflamação da gengiva e na cicatrização. Então, a gente tem como fazer um tratamento ortodôntico junto com um tratamento periodontal, mas assim, as visitas nos dentistas vão ter que ser mais frequentes para ir mantendo saudável, né? Tem paciente que não sabe que o dente está sujo no lugar que ele está ficando sujo. Então, você tem que explicar, mostrar, passe melhor o fio dental aqui, isso está acumulando placa, está dando gengivite, vou te dar um produto para ajudar. E aí, a gente vai fazendo limpezas recorrentes, daí não tem problema. Eu fico imaginando a quantidade desse tipo de caso que deve acontecer. Eu tenho um amigo que é gineco, e daí assim, cria aquele mito dentro da saúde que o cara, tá vendo tudo. Ele falou, velho do céu. A gente pega cada situação, porque é a saúde, é o dia a dia, o ser humano é assim. E eu imagino que a odonto não deva ser diferente, né? Não, Que tem aquela coisa assim, hoje eu vou no dentista e vou usar o meu fio dental achando que o cara não vai saber que você não estava usando o restante dos dias. Porque o que acontece, né? Vamos dizer, ficou 10 dias lá sem usar, vai no dentista usando aquele dia, mas aquela placa acumulada lá inflamou toda a gengiva, ela tá sangrando, ela chega sangrando, não é um dia que vai passar que vai parar o sangramento na gengiva. Nossa, vocês falaram disso, eu me lembrei a vez que eu fui tirar o aparelho e tinha aquela banda. Meu Deus, cara, que nojo que dá quando tira aquilo. Aquilo é nojento. Deus. Isso não faz mal, não acaba estragando o dente? Se é bem feita e bem cimentada, não faz mal, porque o próprio cimento protege, mas sempre quebra um pouco do cimento, solta a banda, daí acumula. Então, muitos pacientes vêm, eu tive essa cárie por causa da banda, porque, claro, embaixo do anel ali, que é de metal, acumulava placa, não tem como higienizar. Então, daí a culpa não é nem tanto do paciente, né? A gente brinca que se apareceu uma cárie numa banda, é o dentista que não fez a banda bem adaptada ou soltou e não viu que estava solta. Não, né? mas no meu caso não teve cárie, mas é que a própria banda acumula, mas o cimento protege. O cimento é fedorento mesmo. Esse era o negócio. O cimento vai, né, agregando ali o cheiro do... Um dos meus vídeos mais vistos é um que tem o tema assim, ó. O seu fio dental tem cheiro de bosta? Tem. Porque daí você tem ali um acúmulo de um biofilme que está gerando, bactéria, ela está fermentando. Sim, tem Streptococcus mutans, tem até os coliformes fecais, assim. Eu lembro, nunca me esqueço que a gente estava na faculdade e a gente tinha aula de microbiologia e a professora pediu todo mundo passar o fio dental e tal, e daí ele coletou do fio dental dos alunos e depois fez uma contagem e quais micro-organismos tinha. Tinha desde coliforme fecal até alunos de odontologia, né? Fungos tinha. Cara, e essa galera que vai pra balada e beija 10 numa noite, desculpa,
assim, ó, vão me chamar de velho, de antiquado, né, de ultrapassado. Não é, não. Mas olha, essa troca de microbioma, cara, é nojento pensar nisso, né? Quem beija bueiro vai ter bueiro, né, cara? E olha, quem vê rosto não vê boca. Ave Maria, porque tem boca que a gente não sabe se é uma boca ou se é uma cloaca, né? Porque, não, é verdade. Tem gente, assim, me desculpe a sinceridade, mas tem gente que você vai conversar, a pessoa tem um hálito tão horroroso e popularmente a gente costuma dizer assim, né? Que se você não avisar a pessoa que ela tá com hálito ruim, ela não vai saber nunca. Então, o amigo de verdade é aquele que fala, amigão, foda, cara. Vai ver. E é engraçado porque a gente tem um mecanismo, e é interessante trazer aqui, que eu acho que deve ser estudado na questão do odonto, porque assim, nós temos odores que o nosso corpo ele precisa neutralizar para conseguir identificar o diferente. E isso é coisa meio evolutiva. Por que os lupinos lá, os lobos de uma alcateia sentem mais o cheiro de quem não é da alcateia? Porque quando se come a mesma coisa e tem o mesmo odor, o diferente que vem à tona. E a gente tem um mecanismo assim. A gente não sente o cheiro do nosso pulmão quando a gente exala. E este vira o padrão de cheiro neutro para o nosso cérebro. Então, a partir dali, o que for diferente eu detecto. Mas se você come alho, tem hálito de alho, a pessoa que comeu o alho não sente que comeu alho. Ele neutraliza, ele usa aquilo como um novo padrão e o que for diferente daquilo ele nota como diferente. Quando essa pessoa para de comer alho, ele identifica todo mundo que come alho. Entendi. O mesmo é para o perfume? Parecido, sim, parecido. Porque daí a pessoa não sente o tanto de perfume porque normalizou, que daí já fez parte do organismo, mas isso tem a ver com ervas dietéticas mesmo, de tempero, né? O pessoal, assim, a gente fala, o pessoal aqui do sul não percebe, mas o resto do mundo sabe que brasileiro tem cheiro de cebola e de alho. O indiano tem cheiro de curry. Né? Isso é verdade. O alemão tem cheiro de salame. E chucrute. Chucrute, né? Repolho. Então, estes cheiros dos alimentos que vão exalando, a pessoa não percebe, mas ela consegue identificar o outro que fala, nossa, aquela pessoa tem cheiro de curry. Claro! Porque é diferente do teu de cheiro de alho. Legal. E a gente está falando de cheiro aqui como uma questão social, mas ele está muito tá ligado ali à questão de saúde, né? Porque uma periodontite dessa aí, que leva o cara a ter um cheiro desse, ou um hálito, às vezes, que venha de uma disfunção intestinal, o cara tá com um problema sério de saúde ali e às vezes não sabe, né? Então, não fique bravo se alguém falar para você, fião, tá complicado o cheirinho aí, tá? Vamos dar uma cuidado nesse negócio aí. E o que eu acho engraçado é que às vezes a pessoa é toda aciada por fora, assim, né? Sempre tem um rímel, a ocona, né? Mas a boca fica muito aquém do que tá mostrando, né? Eu respondi um vídeo esses dias que foi... A gente precisa falar, quem tá na área de saúde não pode se restringir a falar sobre coisas polidas e bonitas. A gente tem que falar sobre coisas que são complicadas. Mas o menino, ele namorou com a namorada dele 1 ano. E eles decidiram que eles teriam lá o seu encontro sexual. E ele falou, parceiro do céu, a hora que eu tirei a roupa da mulher, não deu. Cheiro, vaginite, cara, isso é coisa que tem que tratar, é problema. E é isso que você está falando, a pessoa está tão acostumada com aquilo que ela não acha que aquilo é problema. Que não sente o cheiro mais, né? Tem uma piada que diz que o sujeito tinha um bafo muito ruim, assim, a mulher tinha um bafo muito ruim e ele tinha um chulé horroroso. E os dois disfarçavam, usavam produtos para disfarçar. Só que daí eles casaram e foram deixando de lado esses cuidados. E um dia a mulher chegou para ele e falou, amor, eu tenho que contar uma coisa para você. Ele falou, eu já sei, você anda comendo minhas meias. Porque ele tinha o chulé e ela tinha o hálito ruim. Brincadeiras à parte. Sim, claro. Você sabe que eu comecei a minha carreira fazendo stand-up. Não. Os meus primeiros vídeos que explodiram na internet foram de contar piada. Ai, que legal. Vou procurar para ver. Aconteceu comigo. Ó, meu aparelho tem essa borrachinha que a gente usa aqui. Inevitavelmente ele acaba puxando a pontinha da placa ali. E no começo me lesionou bastante aqui. Agora já tem um calo aqui pro lado de dentro, né? Isso, tem. Mas e aí, como que funciona se a pessoa começa a ter... Eu fico imaginando aqui, a minha gengiva, imagino que tá dentro do padrão normal ali, mas tem gente que tem a gengiva retraída, o outro que tem a gengiva distendida, sabe? Quando ela
Tá maior do Não, que é o normal? retraída. Hiperplásica, né? Tem tamanho maior. Aham. E aí, o que que acontece? O aparelho, a placa, ela já vem adaptada para isso ou ela pode causar essa dor? O que que a gente faz nesses casos? Quando a gente faz o escaneamento, a placa vai vir em cima do que foi escaneado. Então, se no escaneamento a pessoa já tinha uma gengiva grande, ele recorta e como se desviasse dessa gengiva, né? A retração também, a gente marca onde que a gente quer que vá para a retração, para a raiz exposta fique abaixo. Mas se desenvolve uma gengivite depois e aumenta a gengiva, por exemplo, que é o mais comum, aí tem que tratar isso, aí a placa vai ficar machucando. Mas assim, tem recursos para ajudar, né? A gente pode passar uma lixinha, pode ir lá, eu corto o pedaço que está machucando, mas isso é muito raro de acontecer. Dá para fazer um monte de coisa, então não vai ficar sofrendo por conta Nada. disso. Não, se tá sofrendo é porque alguma coisa tá errada. Eu falo para assim, tá machucando o meu alinhador. Vem aqui que alguma coisa tá errada, porque não é. Às vezes o que acontece, né? Não sei se aconteceu já com você, Dudu. Coloca o aparelho, o alinhador, e ele amassa um pouquinho, não adapta bem. Aí ele amassa um pouquinho, então ele não entra bem certinho, fica com uma pontinha, como se fosse uma golinha dobrada. Daí aquilo vai formar uma ponta que vai ficar roçando na língua ou na gengiva e dói. Então tem que vir, eu desdobro para ele adaptar, porque ele encaixa assim, ó. Perfeito. Eu particularmente, eu tenho um lado para pôr e para tirar ele. Isso, aham. Porque eu sinto que quando eu vou arrancar desse lado aqui, eu sofro mais. Porque aqui parece que ele tá mais grudadinho, assim. Então o que que eu já aprendi a fazer? A gente vai se adaptando, né? O ser Sim. humano é um bicho danado. Então eu já aprendi a arrancar de um lado, para daí ir soltando ele assim, porque ele vai saindo bonitinho. E na hora de colocar a mesma coisa. Eu encaixo do lado de cá primeiro, para daí encaixar os outros lados. E essa última vez que a gente mexeu aqui, que você colocou a Tatman, Isso. eu aprendi mais uma Como que palavra. é o nome? A Tatman. Tati. Não é mais Fract, agora é a Tatman. Mudaram o nome. Não mudaram, não é a mesma coisa, não, doutor. É. Não. O attachment, que é essa resina, é como se fosse uma trava. Não é ela que vai fazer o movimento, mas ela vai ajudar a fazer com que o dente acompanhe o movimento. Ancorar ali, né? Isso, O aham. eixo. Isso. Ou, por exemplo, tem os attachments otimizados, que a gente chama, que são inteligentes. Eles têm um desenho e uma folga. Então, vamos dizer que o dente tem que descer. Então, ele tem o desenho para ajudar a descer e já tem a folga para quando o dente chegar, sabe? Então, são travas e facilitadores de movimentação, diferente do bracket. Isso eu lembro que você não sabia. Tem, quando tira o aparelho, ficam umas pontinhas Ah, assim. é, isso. como se fosse os brackets lá, assim, que é coladinho no dente também. Mas esse é tirável, é igual aquela colinha dos Bratz, assim? É uma resina específica para ir. É uma resina, né? É como se fosse aquela colinha, mas Como é se um fosse. pouco diferente. São produtos diferentes. Entendi. Todas as vezes que alguém me fala que a luz, ela não tem o impacto que ela tem, eu lembro daquela luz ultravioleta que vocês usam lá. É violeta que chama aquilo, né? Você coloca aquele trem lá, coloca aquela luzinha em cima. Rapaz, como aquilo é rápido, é impressionante. É a frequência da luz que é diferente, né? E aí o cara ainda fala que a frequência da luz não tem impacto na saúde da gente. Tem. Tem sim. Não tem o laser para fazer depilação? Que ele chega na frequência da melatonina lá Mas tem laser para curar lesões na boca também. Então, por exemplo, e tudo frequência milimetricamente certinha ali, né? Isso. Ajustada. isso, aham. E às vezes usa algum produto junto para intensificar aquela cura. Então, hoje em dia na odontologia a gente tem usado muito laser para ajudar na cicatrização pós-cirúrgica, ajudar numa lesão de afta, por exemplo, e para cada coisa tem uma frequência certa. Próximo podcast, é legal isso. Esse é bem Só de legal. frequência. Esse é bem legal. Teve um estudo da Universidade de Toronto mostrando que a frequência de luz azul ela tem um impacto sobre o envelhecimento nosso da visão. De tanto a gente estar usando tela Você me falou, gente. e em baixa luminosidade, porque é muito comum a gente chegar de noite, né? Você chega de noite, paga as luzes, está sentadinho no sofá, o zoião tá aqui na frente do celular. Aquela luz intensificada, você com a pupila desse tamanho entrando muito mais luz, né? Acaba trazendo prejuízo pra gente, né? Você já tirou o teu, né? A última vez que eu te vi, você ainda tava com o seu. Quanto tempo você levou para tirar o teu? O meu deu 1 ano de tratamento, 9 meses. É porque eu
Em vez de trocar em 10 dias, eu trocava em 15, 17, né? Eu sou bem assídua no meu alinhador ali, então ele levou um pouco mais de tempo. Mas em 8 meses já era para eu ter terminado, então foi um E ano. você fez em você mesmo, mano? Aham. Ah, não acredito. Eu esperava que você tivesse me respondido, não, fui no colega e tal. Não, eu me escaneei, fiz o meu planejamento, daí eu colei os meus attachments da primeira vez. Sozinha? Mas daí não deu muito certo, porque daí alguns caíram, porque não pode molhar, né? Aí alguns caíram, daí eu chamei minha colega, ela colou pra mim os que caíram. Os que não caíram, fui eu que coloquei. Olha que legal. Então é uma coisa que é difícil pra gente pensar na cirurgia, né? Tipo, uma cirurgia pequena, sei lá, tirar uma verruga e tal. Mas como que o cara vai fazer uma autocirurgia? Não tem como. Eu não sei, eu vou admitir que às vezes eu faço acupuntura em mim mesmo. Então. É que tem pontos que você não acha. Não, alguns eu não consigo, mas alguns nas costas eu já sei, eu já trato sozinho. Que Mas massa. é doido. A gente brinca que os ortodontistas são tudo meio MacGyver, assim, sabe? A gente puxa um dente lá do além de um jeito, cada um vai fazer de um jeito, se trata, é tudo meio MacGyver. Eu acho isso bem legal, porque a gente acaba aplicando na própria vida e na família, porque eu imagino que deva ser diferente você fazer num filho do que fazer no filho do outro, né? Porque existe uma relação ali familiar e a gente sabe que a dor é maior quando quanto mais perto a gente está, mais as pessoas reclamam. Você fez do teu filho, né? Aham, tô fazendo nele. Mas ele é bem bonzinho, assim, ele reclama um pouco quando vou fazer, mas é coisa de filho que reclama. Mas eu atendo os filhos de várias colegas minhas que são dentistas, porque é justamente isso. Eles ficam mais manhosos, resistentes que a gente. Até pais de amigas minhas eu atendo, porque às vezes dá briga. O meu pai, eu vivo brigando com ele, porque ele quer dar pitaco no meu atendimento. Ele é dentista? Engenheiro. Ah, meu Deus do céu. O meu pai foi assim, por anos, né? A gente falando sobre a questão da alimentação, a gente tem histórico de diabetes na família, aquela coisa toda e tal. Mas você sabe que santo de casa, para fazer milagre, tem que fazer o milagre do milagre, né? É. Mas aí bateu o desespero, aquela coisa assim de o médico olhar, dar aquela síndrome do cagaço, assim, do tipo, parceirão, ou muda ou morre. Sabe como? Às vezes o choque Às vezes pedagógico precisa. do cagaço, ele funciona muito bem. Aí depois foi muito legal, assim, porque daí meu pai ele é muito disciplinado. Quando ele fala, vou fazer, é aquele cara que diz, nunca mais vou fazer isso aqui. E ele não faz mais. E ele realmente mudou peso, tá fazendo academia, tá lá com quase 70 anos. Aí só tem uma academia na cidade. E a menina lá, que é a Solange, que é maravilhosa, inclusive, ela me manda as fotos, os vídeos. Cara, que legal. Alegria. Esse dia eu tava na academia e daí meu pai tava fazendo lá um pilates e tava reclamando que tava pesado demais, né? E eu mostrei pro meu personal. Ele falou, já sei para quem você puxou. Eu reclamo demais. Ele falou, às vezes reclama. Mas uma pergunta importante. Eu já vi que você, quando a gente está lá, dependendo do atendimento, você faz um pequeno desgaste ali para poder encaixar e tal. Todo mundo tem que fazer esse desgaste? Sim, isso a gente chama de IPR, é uma listinha que eu passo para remover um pouco de excesso de estrutura. O que é o excesso de estrutura, né? Com esse planejamento virtual, eu faço a medição de todos os dentes. Daí isso se chama análise de Bolton. Já sempre foi feita essa análise de Bolton, mas a gente antes fazia com o compasso, ia lá, compasso, régua. Agora não, a gente mede com a reguinha do computador. E a gente não tem o mesmo tamanho de dente de um lado do que do outro. Então, por exemplo, tem 4 incisivos embaixo. Aí um tem 4,3, outro tem 4, outro tem... Então, eles não têm o mesmo... E essa 0,3 milímetros, às vezes, é o espaço que eu preciso para o dente poder encaixar bem direitinho. Então, não passa, esses IPRs não passam de 0,4 milímetros no máximo, que é justamente para padronizar, para deixar tudo simétrico o tamanho dos dentes. Isso faz parte do tratamento mesmo. Não sei se vocês já fizeram aquela brincadeira, tem um aplicativo de celular que você tira uma foto do rosto e daí ele divide o teu rosto exatamente no meio. Ah, já vi. E daí ele forma o outro lado. Ah, já vi. Já vi. Sim. E daí a gente vê como a gente é assimétrico. Fica feio, rapaz, que troço horroroso que fica aquilo lá. E de fato, né? Essa é uma das questões que se leva muito em consideração na estética, por exemplo, antigamente, né? A pessoa que era perfeita, então ela tinha um alinhamento de dedo, que esses 2 dedos aqui tem que ser do mesmo tamanho, que o corpo tem que ter 7,5 palmos de distância, que de mão aberta de um lado no outro você tem que ter a mesma altura. São as proporcionalidades. E aí a professora falou um dia,
mede e faz. Hoje já tem esses aplicativos que faz, mas na época, sei lá, 20 anos atrás, a gente fazia meio na mão o negócio, né? E realmente, cara, é muito desproporcional. Um lado é mais alto do ombro, outro é mais baixo. A mão direita, às vezes, é maior do que a mão esquerda. Não, o próprio maxilar, né? Às vezes um lado é mais redondo, o outro é mais reto. E é engraçado porque quando a gente olha para nossa imagem do espelho, a gente está vendo a imagem espelhada. Então a gente se vê, se reconhece daquele jeito. E é o que normalmente as pessoas se veem quando elas se filmam e se veem. E ela fala, meu Deus, como eu sou estranho. Mas é porque ela está vendo a imagem espelhada com aquelas assimetrias que ela esperava ver do outro lado, está vendo do outro. Vê o contrário, né? Vem invertido. Né? Quem grava a própria voz e fala, não é possível que sou eu falando aqui. Você fala, poxa, mas eu estou conversando agora. Só que quando você está falando aqui, todas as ressonâncias que estão chegando aqui não é a mesma coisa que você só se ouvir, né? É muito estranho. Aí eu quero te fazer uma pergunta para você. Como que você acha os pontos na acupuntura? Se o cara é desproporcional, como que você sabe que é para colocar ali a agulha? Agulha chama? Agulha mesmo. É engraçado porque quando a gente vai aprender, a gente vai lá no mapinha e no mapinha fala sobre a distância de um ponto do outro, pega algumas estruturas de anatomia como referência e não posições na pele. Então, muitas vezes me dá a tua mão aqui, ó, por exemplo. Eu vou colocar o IG4. O pessoal fala assim, faz aqui que daí põe e tá bonitinho. Só que eu tenho que entender que o ponto, ele é 3D, ele é tridimensional lá dentro. E não adianta eu simplesmente colocar no mapa. Eu tenho que pegar a estrutura anatômica lá dentro e fazer. E eu tenho que ter uma manifestação de contração, de ponto, de choque, alguma coisa assim. Então, os pontos, eles têm um embasamento anatômico de referência, mas mesmo assim eu tenho que ir lá com a agulha e desenvolver o estímulo. Senão, eu só estou colocando num mapa, eu não estou achando o tesouro. Né? Porque às vezes ainda tira um pouquinho, põe um pouquinho do lado, daí acha, né? Eu lembro que quando eu fazia a acupuntura era assim. Porque uma coisa é você seguir o mapa ipsis litteris, é que nem eu falo, seguir protocolos. Então, se fosse assim, a gente colocaria num robô e o robô faria os pontos sem problema algum. Agora, você entender da posição 3D, fazer as relevâncias e ainda buscar a sensação, porque tem a manifestação da pessoa. Você olha, fica olhando para a cara da pessoa às vezes. Em alguns pontos. Porque ela manifestou, é esse o estímulo que eu preciso. Às vezes você está no ponto certo, se não fez o estímulo, não está certo. Que é o que aconteceria relativo à anestesia, por exemplo. Sim. Que às vezes, eu já vi isso. Coloca, aplica, não está dando nada. Sentiu aquele calor, não sei o que, não senti. Então, peraí, aí, agora eu senti. É que a gente, por exemplo, se é embaixo, a gente tem que acertar bem certinho o forame, que é o buraquinho lá para entrar e tal. Mas tem gente que tem forame mais para baixo, mais para cima. E você falando isso, na ortodontia é a mesma coisa, né? Que nem o Dr. Júlio tem o tratamento desse jeito. Você podia ter uma boca bem parecida, mas a estrutura óssea é diferente. Às vezes tem um calo ósseo, que daí atrapalha um pouquinho, a densidade óssea é diferente. Então, a gente não tem como padronizar isso também. Para cada paciente é um tratamento, um tempo de tratamento, um tempo de resposta, justo porque ninguém é igual, né? Assim, né? Assim, a espessura óssea, até a dor, né? Às vezes tem paciente que não aguenta trocar a cada 7 dias, né? Vamos dizer, difícil acontecer. Doutora, fica 10 dias, porque daí quando entra lá no 10º dia, o aparelho não pressiona tanto quanto o teu, sabe? Então, é muito de cada um, né? Uma pergunta de cunho pessoal. Densidade óssea da mandíbula é diferente da densidade óssea da parte de cima. Isso interfere na movimentação do dente? Porque o que eu sinto? Que às vezes dói o dente de cima, às vezes dói o dente de baixo. Então, o que eu estou intuindo? Ela está fazendo isso intencionalmente. Uma parte aqui, outra parte lá. Faz diferença isso? A densidade óssea faz, né? Quanto menos denso, menos força eu preciso fazer para o dente poder movimentar e a resposta é melhor, né? Mas o teu, às vezes, você sente em cima e embaixo, porque eu tenho que fazer uma dança deles movimentando e eles não podem ficar tendo contato prematuro o tempo todo entre eles. Então, se eu movimento um dente e ele trava no outro, ele não vai movimentar, por mais força que eu vá fazendo nele.
Então, eu movimento um pouquinho esse para poder movimentar esse, um pouquinho esse para poder movimentar esse. Que Não é o que é tudo ao mesmo tempo, então. Não, que é o que a gente Não tô fala que é remoção das colisões, né? A gente remove as colisões para que o dente vá movimentando. É igual uma pedra no caminho. legal isso, cara. Não, é legal. Não tô maluco. Vejo que o que eu tô pensando faz algum sentido. Ainda uma última coisa que eu quero te perguntar, que na verdade não é nenhuma pergunta, eu quero que você fale sobre isso. Eu fiquei absurdamente encantado com o tal do scanner. Ah, ele é Cara, fantástico. Ela pega o trem ali, ó, e ela passa assim na boca da gente, aí você olha no computador, o danado já sabe tudinho, cara. Os Como é que é esse scanner? Fale sobre isso. É um scanner Aitero. Ele tem uma câmera que ele gera mais de 100 e poucas imagens por segundo e ali ele escolhe as melhores imagens, né? Então, por mais que ele não tenha pego uma bem focada, tem várias outras que ele pegou e daí ele vai criando todo o desenho da boca a partir dessas imagens. 3D? É 3D. Cara, é impressionante Que legal, a precisão. cara. E a doutora depois faz o projeto, né? Que você tem, cara, dá um trabalhão. Imagina que Já deve dar leva um uns trabalhão. 15 dias. É uma mais ou engenharia o menos. negócio. É. E daí, o primeiro dia, antes de colocar as placas, né? A gente sentou, ela abriu o computador. Inclusive, agora já tem uma versão mais atualizada, que você me falou a última vez. E o computador, ele já vai mostrando o projeto que a doutora fez, que daí você vai escolhendo, né? Os dentes que você vai mexendo e tal. E ele já projeta o final. Isso. Esse scanner, Achei muito louco. esse scanner, além dele ter essa câmera, ele tem uma câmera de infravermelho. Então, a gente consegue ver a translucidez do dente também. Então, se tiver uma infiltração, alguma coisa assim, a gente consegue ver, uma cárie escondida, a gente consegue ver. Desgastes também. E daí, isso que o Dr. Júlio está falando, o próprio software tem um banco de dados, e a partir também do que eu faço, ele gera, né, um desenho, um projeto ali, e o doutor já consegue ver o antes e o depois, e também na correção na foto. O teu não tinha na época da foto, tinha. Não. Então agora tem na foto também. Ele faz uma projeção no paciente sorrindo. Então vamos ver, eu tirei uma foto tua do meu celular, você sorrindo, já foi direto pro scanner. Quando ele termina, ele faz o projeto no teu sorriso. Então tem paciente que olha, meu sorriso vai ficar assim, vai ficar assim. E ele tá interligado no meu computador, que é o meu sistema, com o Aitero e com o meu celular. E é um fator motivador no final das contas, porque a gente vê o resultado final. Assim, você se motiva, você fala, meu Deus, eu vou ficar assim. Puxa, é legal demais. E, doutor, É esses dias foi um casal, né, lá no consultório, daí eu expliquei tudo o que precisava, mas o marido falou, não, eu nem preciso, nem me incomodo. Eu falei, não, olha, teu dente tá tocando, dente com dente, vai desgastar, vai quebrar. Mas eu não me incomodo. Aí, quando ele viu essa foto do antes e depois, ficou legal. Daí, quando a mulher dele vai fazer, assim, que ficou muito linda. Aí ele falou assim, ela tá mandando, eu vou fazer. Porque realmente como é o meu dia a dia, eu visualizo, eu sei como vai ficar, mas quem não tem o dia a dia de saber como que é o antes e depois, quando se vê com o dente todo alinhado e corrigido, é outra coisa. Legal. Eu imagino, no caso de vocês, algo que acontece comigo. E às vezes vê a pessoa numa condição que a gente pode ajudar aquela pessoa, mas ela não sabe que ela pode ser ajudada. Ser ajudado. Dá uma certa angústia de ver aquilo, né? Às vezes você vê a pessoa com a pele ruim. Eu sofro muito de ver cabelo ruim, barba ruim, e você olha para a pessoa e fala, puxa vida, a gente podia dar uma hidratada nesse negócio. Isso aconteceu comigo hoje, porque eu atendo ainda alguns planos, eu estou desmamando alguns planos de saúde, porque justamente o plano de saúde ele determina que eu só haja de uma forma. Eu não posso agir de outra. Se ele veio pelo plano, ele só posso agir como acupunturista naquela parte. E chega o paciente pálido, todo estrambelhado, cabelo seco, eu falo, gente, é hormonal. Daí eu falo, isso aí pode ser isso, pode ser aquilo, tudo. Daí a pessoa se empolga. Então pode mandar uns exames, mas daí eu tenho que chamar para o particular. Daí fica aquela coisa, será que fica chato, né? Gente, como isso gera um conflito, meu. Ruim, né? É difícil. E gera um conflito aqui, né? Porque o contrato da pessoa é com o plano, comigo é outro, e perdido. Mas sabe que esse scanner que o doutor perguntou, o Aitero, ajudou muito nós dentistas, porque os pacientes sempre vão lá, eu quero corrigir só esse meu dentinho aqui que tá torto. Aí eu falo, tá bom, deixa eu escanear e tal, e eu vou te mostrar tudo que precisa ser corrigido. E ali, né, no scanner dá para ver o contato oclusal, então ele tem uma grade de cores mostrando onde tá tocando o dente, assim, então o paciente se vê por completo,
da boca, né? Onde um dente toca, onde o outro toca. Ó, teu canino podia estar mais para trás. Ele, nossa, ó, teu dente tá torto aqui por causa do problema todo lá de trás. Então, para nós, o scanner ajudou muito a trabalhar, porque, eu quero dente de artista, né? Eles só chegam falando, né? Eu falo, olha, gente, não é bem assim, tem que esperar, olha, tem que ver a saúde primeiro, a estética é consequência. Mas aí eu consigo mostrar para eles a importância da saúde primeiro, né? Concordo. Nossa, antigamente eu lembro no primeiro aparelho que eu fiz, que fazia aquela massa na boca, depois fazia o molde em gesso, isso aí foi, né? Não tem mais, ou faz ainda. Alguns ainda fazem. Quem não tem o scanner ainda tem Eu que gostava fazer daquela isso. sensação, daquela massinha. Ai, não. Depois, na hora de tirar, fazer aquele... Você sabe que sempre tinha paciente vomitando lá no consultório, né? Por causa dessa massa direto. Tomate seco eu não como nem morta, porque eu já vi vários tomates secos sendo eliminados. Então, mas agora eu não tenho mais esse problema, porque daí eu escaneio. Então, o scanner também substituiu essas moldagens horrorosas aí. Vinha cheia de sangue. Enfim, Enfim, coisas do passado. coisas. Coisas do Pra passado. quem tem o scanner, é coisa do passado, né? E doutora, me conte, você atende onde? A gente está gravando aqui, para nós é óbvio, né? Nós estamos na cidade de Curitiba, mas o pessoal que quer fazer atendimento contigo, que eu sei que tem gente que vem do Japão, dos Estados Unidos, a galera Da vem Suíça agora. Suíça. Cara, veio da Suíça, a menina me segue lá, veio visitar os parentes. Onde é que o povo te encontra? Dá pra encontrar no Instagram, né? Eu falo Instagram. Pode. Ana Arantes Odonto. Aí lá as meninas respondem, ou também tem o WhatsApp, que hoje em dia o WhatsApp Vou deixar aqui na resolve descrição do tudo. vídeo. Isso, no WhatsApp também, e-mail dá pra mandar, mas o WhatsApp é o que mais, e o Instagram que a gente vê. Cidade de Curitiba, você não atende fora. Eu atendo em Curitiba, mas qualquer paciente, que nem você falou, eu tenho paciente da Suíça, ela veio para Curitiba, eu fiz o escaneamento e faço o atendimento e vou ver ela. Outra vantagem dos alinhadores é esse, porque como eu faço todo o planejamento antes, eu sei o que vai acontecer do teu dente do início ao fim. Eu não preciso ficar esperando você vir para eu saber se aquele movimento foi. Então, eu tenho paciente na China, tenho paciente na Inglaterra, tenho paciente nos Estados Unidos, na Argentina, em Portugal, por tudo. Agora na Suíça. E se você que mora na Suíça quiser convidar a gente, assim, dá-se um jeito de falar aí um alemão. Ela fala francês, francês, Tem uma parte da Suíça que fala italiano. Isso. Fala Olá. italiano. De repente a gente já dá uma volta nos Alpes, aquela coisa toda. Se precisar de acupuntura lá nas Europas. Por aí. Como é que você embarca com aquelas agulhas? Eu fico imaginando a cena, ele passando lá no scanner. O que você vai fazer com essas agulhas aí? Tá traficando agulha agora? Não deve ser fácil, né? Mas isso é fácil. Declara, né? Brincadeiras à parte, nosso FitoCast se propõe a um objetivo, falar sobre saúde, ser também uma fonte de entretenimento, porque a gente se diverte pra caramba. Ah, sim. Isso é muito legal. O tempo voa, né? Com o papo. Ó, já é 1h30 já de Pois então. conversa. Passa muito rápido. Quero agradecer ao meu co-host por Valeu. estar aqui sempre, toda quinta-feira, impreterivelmente, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. E, doutora Ana, é um prazer receber você Obrigada. aqui, poder esclarecer tantas coisas que as pessoas perguntam e falar sobre algo que é do meu dia a dia, né? Que estou aqui com a placa todo santo dia eu lembro de você, Obrigada. Minha orelha tá sempre vermelha, né? principalmente quando dói o dente, eu lembro dela e falo, danadinha, agora você está mexendo nesse dente. Mas assim, tenho só a agradecer pelo Obrigada. teu carinho, a mesma coisa que eu falei do Endrigo sobre o sorriso no rosto. Sempre que eu vou lá, essa mulher tá sorrindo. A gente conhece as pessoas pela forma com que você trata os seus funcionários, as pessoas que estão à sua volta, e eu imagino como é que deve ser na sua família também. Então, agradeço pelo carinho, pela dedicação, e você já sabe que você vai voltar aqui, né? Ah, com certeza. Você mesmo já disse que vai voltar. Quantas vezes vocês quiserem. Eu que agradeço o convite, doutor. É um prazer estar aqui, assim, porque as pessoas não valorizam, né? A gente que é dentista, a saúde bucal, e eu gosto quando é valorizada a saúde. E eu faço por amor, que nem eu falo. O amor ao que a gente faz traz todo esse reconhecimento e a gente faz com excelência. Muito obrigada, doutor. Valeu. Olha, e é com amor que a gente faz esse programa, então já deixa aí seu like, já faça compartilhamento, deixa a sua opinião, deixa o seu sorriso, tira uma foto e coloca e posta para nós aí, né? Já pede aí já coloca também o arroba da doutora também embaixo, qual que é mesmo? Ana Arantes Odonto. Ana Arantes Odonto, e já dá uma olhada lá no Instagram. E, olha,
é muito bom sorrir com vocês aqui. Ah, nem me fale. Show de bola. Foi muito legal. Obrigada mesmo. E aqui vai meu gesto de carinho final. Beijo no coração de vocês.